irmão. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus por mais uma oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, transmitir a palavra do Senhor. Queremos antes apresentar alguns irmãos que estão conosco nessa noite. E aqui o irmão Geneton e a irmã Vera. Eles foram ovelhas de Cristo que nós pastoreamos, são boas ovelhas. Eles eram membros da Igreja Batista Fundamentalista, hoje eles são membros da Igreja Batista Bíblica, do pastor Alex, lá no Cruzeiro. Então estão nos visitando hoje, o irmão Geneton e a irmã Vera. Também a irmã Jocicleide, que sempre tem vindo, né? E a irmã Guia estão conosco. Então sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, nós vamos ler do 22 ao 28. Então, nós pregamos esse livro, trouxemos hoje, chegamos ao sermão de número 12, estamos chegando ao final desta epístola, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Chegamos hoje ao primeira Tessalonicenses 5, a partir do 22. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 22 a 28. Então estamos chegando ao término da série de mensagem na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A partir do 22, diz: abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos, irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome, ó Deus, em torno da Tua palavra, para aprender mais de Ti, e rogamos o Teu auxílio na transmissão da Tua palavra, que a mesma possa chegar a cada coração de forma bem clara e explícita, de forma que todos possamos entender a mensagem que Deus tem para nós nessa noite, através da mesma da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. A cartilha do cristão, é a parte 3, esses últimos 3 sermões, estamos pregando com o tema A cartilha do cristão, é a parte 3 desse sermão. Mas para entender o significado de cristão, sempre é bom falar, porque cristão no nosso país é uma palavra que tem vários significados, ou mais de um significado. Então, quando nós falamos sobre cristão bíblico, à luz da Bíblia, o cristão, no sentido bíblico da palavra, precisamos definir, explicar algumas coisas. A definição da palavra para cristão no Brasil é muito ampla. Não corresponde com o significado cristão da Bíblia. Segundo a teologia católica, o cristão é qualquer pessoa que seja batizada quando criança. Para outros, o cristão são todas as pessoas que fazem parte de uma religião. Ainda na concepção de outros, cristãos são todos indivíduos, independente de credo ou religião. Então, como podemos ver, a palavra cristão no Brasil, ela tem vários significados. Mas, cristão, de acordo com a Bíblia, nós entendemos lá em Atos que diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E cristãos, o que vem da Bíblia, eram todos aqueles que seguiam a Jesus Cristo. Há também algumas definições à luz da Bíblia, mas eu gosto de uma das definições de Dr. Turner, que ele diz que um cristão é um de Cristo. O cristão é todo aquele que foi unido com Cristo por meio da fé nele. Lá em Gálatas 3, verso 28, diz: porque todos vós sois um em Cristo,
Está falando daqueles que já nasceram em Cristo, aqueles que nasceram de novo, aquelas pessoas que são a nova criatura em Cristo Jesus. Mas também, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Então, lembrando mais uma vez do poder do em, na mensagem que o pastor Jonathan pregou lá no acampamento. Em Cristo. Cristão é aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo. O cristão ama, teme, obedece a Deus. Não obedece para obter a salvação, mas porque já tem a salvação. Então essa é a diferença de um cristão. Ele não procura obedecer a Deus, nem a palavra de Deus, para obter a salvação, para ganhar a salvação, mas ele procura obedecer a Deus porque ele já tem a salvação e ele já conhece a Deus. Então por isso ele procura obedecer porque ele já tem conhecimento, já sabe quem é Deus, e por isso ele procura obedecer a Deus. Não é para obter a salvação. Então, primeira coisa, o cristão piedoso deve manter-se longe do pecado. Isso é uma coisa muito difícil. Nós temos em nós uma natureza pecaminosa. Nós habitamos no meio do mundo pecaminoso. Nós vivenciamos, acompanhamos todo tipo de situações, muitas situações pecaminosas. Mas aqui, o verso 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Era a recomendação que Paulo estava dando àqueles irmãos da igreja em Tessalônica. De acordo com o Moody, a ordem negativa de Paulo é esta, na realidade. Abstenham-se de toda espécie de mal, ou toda forma. Essa forma vem de uma palavra grega, eidos, que foi frequentemente usada nos papiros do período greco-romano para indicar classe, sorte ou tipo. O fraseado lembra a designação da vida piedosa de Jó. Lá em Jó capítulo 1, verso 1, diz que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, desde os tempos antigos, aquelas pessoas que temiam a Deus, elas procuravam desviar-se do mal. E não só no capítulo 1, verso 1, mas no verso 8, capítulo 2, verso 3, lá de Jó também, nós encontramos essa expressão, que Jó era um homem que desviava-se do mal. Então, assim, o cristão é uma pessoa que procura se desviar do mal, ou da aparência do mal. Ou seja, qualquer atitude, comportamento que insinue uma aparência destoante do comportamento cristão deve ser evitada pelo cristão para a glória de Deus. Também eu olhei lá na Bíblia católica, da editora Delbra Editora, que lá diz, guardai-vos de toda aparência do mal. Então, a ideia é guardar, fugir. Eu acho que eu já falei aqui uma outra vez acerca do irmão Marcos, da Igreja Batista Fundamentalista em Nova Cruz. Eu pastorei aquela igreja, aquele irmão Marcos eu acho que hoje ele ainda é diácono, já é diácono, mas quando ele aceitou a Cristo logo, e ele tinha muitas amizades na cidade, ele era professor de educação física, e ele ia indo para a sua casa, e tinha um trailer, e tinha alguns amigos deles que estavam tomando cerveja. E ele sentou naquela mesa, os amigos convidaram, ele sentou e ficou conversando sobre a questão do trabalho. E ofereceram a ele cerveja, ele disse, não, eu não bebo cerveja. Mas ele pediu um Guaraná, e ele ficou tomando Guaraná. Então, quando foi no outro dia, algumas pessoas da igreja estavam sabendo que ele estava tomando cerveja. Ele não estava tomando cerveja, mas o pastor falou com ele e disse, não, eu estava tomando Guaraná. Eu estava sentado lá com o pessoal. Então, a aparência do mal. Ele estava sentado lá. No senso comum, para o mundo, isso não tem nada a ver. Mas, de acordo com a Bíblia e o que a Bíblia ensina para o cristão, isso é uma aparência do mal. Lá no Salmo diz que não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Então, muitas vezes, o fato daquele irmão estar sentado naquela mesa conversando com aqueles companheiros de trabalho para ele não tem nenhuma importância, porque ele não estava participando de nada errado para ele. Mas a questão é que pode escandalizar outras pessoas, outros irmãos. E Paulo fala disso lá em Romanos,
que devemos ter cuidado, se fazer alguma coisa, se vai escandalizar uma pessoa que seja mais fraca, devemos ter cuidado de não fazer aquilo, para não escandalizar outros. E por isso devemos ter cuidado com a aparência do mal. O cristão piedoso, ele mantém-se longe das más amizades. A Bíblia é muito sábia. E nós encontramos muitos conselhos na Bíblia, muito importantes. Lá em 1 Coríntios 15, 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E se a gente for ver por aí, quantas pessoas, independente de religião, não têm dado testemunho de que às vezes tem separado, perdido um casamento por conta de mais amizades, por conta de mais influências. Casamentos desfeitos e outras coisas mais, por conta de más influências, más amizades. Então, a Bíblia recomenda que o cristão piedoso ele deve manter-se longe das más companhias. Não quer dizer que você seja uma pessoa orgulhosa, não. Nem também é melhor do que ninguém, mas deve ser diferente por causa da nova natureza que agora temos em Cristo Jesus. Diferente, porque cristão é diferente. Cristão deve ser diferente. É assim o que a Bíblia propõe. É assim o que Jesus Cristo deixou escrito. É assim o que nós encontramos na Bíblia, que cristão deve ser diferente. É claro que no mundo atual em que vivemos, nós podemos ver muitos tipos de pessoas que se denominam cristãos e que têm uma vida completamente liberal, mas estamos apenas dizendo o que a Bíblia diz, estamos apenas mostrando não o nosso ponto de vista pessoal, mas estamos mostrando o que Deus diz, que está revelado na sua palavra. Então, Daniel e seus amigos manteve-se na posição e firmeza da fé em seu Deus e decidiram não se contaminar com as iguarias. Daniel e seus companheiros eram jovens e chegaram ali e foi oferecida comida real para eles. Mas eles decidiram não se contaminar com aquelas iguarias, porque era oferecida a deuses. E eles decidiram a não participar daquilo. Eles tomaram uma decisão pessoal. Por quê? Porque ele amava Deus. Por quê? Porque ele temia Deus. Porque ele entendia que eram pessoas que amavam Deus e precisavam obedecer a Deus. Então eles decidiram isso. Por conta da sua fé, aqueles jovens foram jogados na cova dos leões. Por conta da sua fé, aqueles jovens foram jogados em fornalha ardente de fogo. Então a gente percebe que pessoas que amam a Deus, pessoas que temem a Deus, ela em algum momento pode sofrer por alguma situação por causa do amor a Jesus Cristo. E nós, no decorrer da história eclesiástica, nós podemos perceber que muitos cristãos, alguns foram colocados, queimados vivos, outros foram jogados em tachos quentes, outros foram jogados às feras. Porque eles eram fanáticos? Não, porque eles tinham crido em Cristo, eles eram cristãos. E eles obedeciam a Deus. E eles não queriam negar a sua fé. E por conta da sua fé em Deus, por conta da sua confiança em Deus, que eles tinham de sua salvação, eles estavam ali defendendo a sua fé. Eles tinham uma opção para se conformar, para se contextualizar a situação. Aqueles jovens, Daniel e seus companheiros, ele tinha oportunidade de se contextualizar a situação em que ele estava agora vivendo. Mas eles decidiram permanecer, a ter a sua posição firmada. E assim o crente deve ter a sua posição firmada, independentemente do que aconteça. Porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. As coisas mudam, vão mudar ainda mais. Estão mudando a cada dia. Mas o cristão, ele deve saber que ele obedece a Deus, que ele vai dar conta a Deus, que ele vai prestar contas a Deus. Todos nós devemos prestar contas a Deus. Então o jovem cristão piedoso deve se manter longe do jugo desigual com os incrédulos. E nós temos lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 15, nós temos um conselho de Deus que está revelado aqui em 2 Coríntios 6, verso 14 e 15.
Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nós temos um conselho de Deus aqui revelado. Interessante que lá no Velho Testamento, em Esdras, Deus havia dito à nação de Israel que não deveria se casar com povos de outras nações, com nações gentílicas. Deus havia deixado isso bem claro para o povo de Israel, que não deveria fazer isso. A razão porque aquele povo tinha sido ensinado que deveria adorar a Deus, e as outras nações tinham um costume monoteísta de adorar vários deuses. E Deus sabe que não dá certo. E por isso que Deus tinha aconselhado. E lá em Esdras, capítulo 10, acontece uma coisa muito forte. Quando eles se reuniram lá e reconheceram que haviam errado, e eles mesmos reconheceram que precisou devolver as suas esposas com seus filhos, porque eles haviam casado com pessoas de outras nações. Lá em Esdras 10, verso 2 a 4. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Então nós temos conselhos aqui sobre isso, questão do jovem, que deve ter cuidado nas suas escolhas, para os seus futuros cônjuges, casamento. E na verdade, esse conselho não refere-se apenas a isso. Os irmãos aqui, a maioria conheceu o irmão Hélio, o nosso conferencista. Ele é um microempresário. E ele recebeu uma proposta de uma pessoa lá para entrar em sociedade. E ele orou bastante. Ele ligou para alguns pastores, incluindo para mim. Eu morava em Ilhéus. E por conta desse versículo, cuidado com o jugo desigual. E ele ficou na dúvida. E ele disse: eu não estou achando segurança, não estou sentindo segurança. Eu digo: pois você faz bem em não fazer, porque possivelmente não vai dar certo. E ele assim não fez. O cristão deve manter-se longe dos modismos diversos propostos pelo mundo moderno. Lá em 2 Timóteo 2:22 diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Se as pessoas com quem você se relaciona não tem essas marcas que identificam com o Senhor, precisa ter cuidado. O cristão piedoso mantém-se longe das heresias. E aqui Paulo recomenda várias vezes. É claro que não só Paulo tinha essa preocupação, o próprio Jesus Cristo fez as recomendações. De manhã nós estamos estudando na escola bíblica sobre, lá na primeira epístola de João, e o apóstolo João fez muitas recomendações que os irmãos tivessem cuidado com as heresias. Na época, no contexto, na situação lá primeiro a João, era o gnosticismo. E aqui nós tínhamos outras situações também que Paulo estava recomendando que tivesse cuidado. Por isso que ele disse: não desprezeis as profecias. Vocês devem examinar tudo. Lá no verso 20, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Vocês cuidado, vocês ouçam. Lá em Atos, Paulo faz um elogio àqueles irmãos lá de Bereia. Diz que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam aquilo que Paulo e Silas estavam ensinando, se realmente o que eles ensinavam tinha a ver com a Bíblia, com o Velho Testamento, se estava de acordo com o que as Escrituras estavam ensinando. Então, nós temos essas recomendações
aqui. Por isso que Paulo estava dizendo, examinai tudo, retendo bem, não desprezeis as profecias. Verso 21, aliás, o 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos. Paulo estava consciente da eficácia da pregação, porque pregava o Evangelho de Deus. Lá no capítulo 2, nós temos 3 expressões, 3 repetições, que ele estava dizendo, eu prego o Evangelho de Deus. Ele estava pregando sobre o Evangelho de Deus. No capítulo 2, verso 2 de 1 Tessalonicenses. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. E verso 8 e 9. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então ele está dizendo aqui, pregamos o Evangelho de Deus. Isso não é repetição vã. E ainda 2 vezes repete, e o Senhor é testemunha. Isso não é fantasia, não é utopia, farisaísmo, radicalismo. Isso é ensino bíblico. Esse ensino é característico do verdadeiro Evangelho, é legítimo para todos que pregam a sã doutrina. Então, o que nós estamos vendo aqui não é um fardo pesado. Como João bem falou, que não é pesado. Aquilo que nós ouvimos de Deus, os ensinamentos de Deus não é pesado. Não são pesados. Deus ama o pecador acima da capacidade da compreensão humana. Com a mesma intensidade, aborrece e condena o pecado por causa da sua santidade. Por isso, muitas pessoas não entendem o fato de serem merecedoras da salvação e não são de fato. Se o meio for pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. O próprio Jesus Cristo disse, é impossível ao homem. Não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então a salvação pode parecer impossível, e ela de fato é, se o meio pelo qual de obter a salvação for pela nossa própria bondade, pela nossa própria simpatia, pelos nossos próprios esforços, se for através de uma religião, se for para eu tentar fazer alguma coisa como se fosse trocar, como se fosse querer agradar a Deus, qualquer coisa que eu possa fazer, tentar fazer para agradar a Deus, se fizer isso para obter a salvação, eu não vou ganhar a salvação por causa disso. Ainda que eu faça muita caridade, ainda que eu faça muitas coisas boas para as pessoas. E vocês, mas por que não? Porque a salvação é por meio da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela fé em Cristo. A salvação ela é tão cara, o preço é tão alto, que é de graça. Por isso que é de graça. Porque o preço é muito alto. Custou a vida de Jesus Cristo. Sem defeito, sem pecado. Ele deu a sua própria vida. Pelo seu resgate, pelo meu resgate, pela minha salvação. Por isso que a salvação é de graça. Porque o preço não temos como comprar. Não temos preço. Não temos como comprar. Nem compramos com dinheiro. Nem compramos com as obras. Nem compramos com a religião. Apenas pela fé. Por outro lado, alguns não entendem a justiça de Deus quando dizem: o Deus de amor não lança ninguém no inferno. Não pague para ver isso. Realmente Deus é muito amoroso. Mas alguém diz, por que que alguém poderia passar a vida toda, a eternidade toda no inferno? Porque o pecado é contra o Deus eterno. Então, o castigo também é para a eternidade. Isso é muito sério. É uma coisa muito grave, que precisa ser avisado, precisa ser anunciado. Que Deus é amor. Deus quer salvar o pecador. Ele deseja salvar todas as pessoas, independentemente de qualquer situação difícil, pecaminosa que a pessoa se encontre. Deus salva qualquer pessoa.
mas existe a condição de arrependimento e fé, confiança nele. A segunda coisa, a santificação deve ser alvo do cristão e também da igreja. Verso 23, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Hillel, ele diz o seguinte: espírito e alma e corpo não devem ser entendidos como designações para partes do homem, mas representam o ser humano em sua totalidade. É claro que aqui existem duas posições que não vai levar ninguém para o inferno. Existem os dicótomos e os tricótomos. Os dicótomos creem que alma e espírito são a mesma coisa. São a parte imaterial do ser humano. E os tricótomos que alma é a parte que está ligada, mas em sintonia com o pecado. E o espírito, aquela parte que está mais em sintonia com Deus. Então, os tricótomos creem assim. Isso não é uma coisa tão grave. Então, existe, mesmo no nosso meio, pessoas que creem que alma e espírito aqui são designações diferentes. Alma, aquela parte imaterial, que está mais em consonância, mais, vamos dizer assim, em sintonia com o pecado, mas a parte ligada à velha natureza, e o espírito, aquela parte que está mais tendenciosa para Deus. E os dicótomos defendem que alma e espírito aqui são a mesma coisa. Mas também existem outros que dizem que isso aqui representa o ser humano em sua totalidade, corpo, alma e espírito. A vida do crente deve ser completamente entregue, porque agora somos templo do Espírito Santo, e como tal devemos zelar. Isso para manter a nossa comunhão com Deus, para a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Devemos abster-se das más aparências externas. Os lugares onde frequentamos, será que Jesus aprovaria? A indumentária, a vestimenta que cristãos modernos usam, será que Jesus aprovaria? As amizades estão, será que, trazendo influências mundanas, esfriando a sua fé, o relacionamento com Deus, muitas vezes até afastando da família, afastando da igreja? Nós ouvimos muitas coisas, testemunhos dessa natureza. Até no mundo, sem ser pessoas cristãs. E quantas pessoas ouvimos dizer: olha, o meu casamento acabou graças às más companhias, graças às más amizades do meu esposo, da minha esposa, e isso levou a uma separação, a um rompimento do casamento. Então as amizades, será que estão trazendo influências mundanas, esfriando a fé? É estranho, o cristão ter mais intimidade com o incrédulo do que com os irmãos. Será que eu me relaciono melhor com as pessoas que estão lá no mundo? O Senhor Jesus Cristo disse, e deixou bem claro, lá em João 17, João 17, 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, o próprio Jesus Cristo, ele veio trazer a paz. Ele veio trazer a salvação. Ele não veio criar ruaças. Ele não veio trazer problema para a sociedade. Ele veio trazer a solução. Ele veio trazer salvação. Ele veio trazer perdão. Ele veio trazer libertação. Mas o tempo todo as pessoas estavam querendo pegá-lo para prender, para matar. E como de fato chegou o momento que ele foi para a cruz. Então o que é que ele fez de errado? Qual era o problema dele? O problema é porque ele é santo. O problema é porque ele amava Deus. Estava em obediência com Deus. E assim qualquer cristão. Não é dizer que nós temos dificuldade de relacionamento, não, porque nós estamos no meio de uma sociedade, nós vamos nos relacionar com as pessoas. Nós nos relacionamos com pessoas aí fora, no trabalho, em faculdade, em qualquer lugar, vizinho, e podemos nos relacionar muito bem. Mas, como mesmo o pastor João frisou muito bem de manhã, na escola bíblica, as pessoas podem não ir bem com a sua cara, podem não gostar de você, porque você está pregando a verdade.
Porque você está pregando o Evangelho. E vai achar que você é uma pessoa antissocial. É uma pessoa de outro mundo, é um ET. É uma pessoa esquisita. Então, a questão é até que ponto a minha amizade está influenciando negativamente a minha fé, a comunhão com Deus, o relacionamento com a minha família. Será que você pode orar com essa pessoa? O qual o conteúdo das suas conversas? Você lê a Bíblia? Se uma pessoa, você tem muita amizade, muita intimidade com uma pessoa que não é cristã, não é problema você ser amigo de uma pessoa que não é cristão. Mas até que ponto vai essa amizade? Até que ponto está indo? Será que está influenciando alguma coisa negativa na sua fé, no seu relacionamento com Deus? Tipo de linguagem, alguns costumes, algumas coisas, relacionamento negativo em relação à família? Todo o nosso ser deve ser santificado porque somos templo do Espírito Santo. Somos propriedade de Deus. 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O cristão, ele agora pertence a Deus por duas razões: por criação e por adoção. Então nós somos criados por Deus, todos foram criados por Deus, a imagem de Deus. Mas aquelas pessoas que reconheceram a Cristo como Salvador e Senhor, aquelas pessoas foram adotadas, foram recebidas como filhos de Deus agora. Então Deus tem direito sobre nós, por dois motivos agora, por duas razões. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. No tempo dos escravos, os escravos tinham valores diferenciados. Se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, uma pessoa de idade talvez não poderia oferecer um trabalho bem completo. Então, naturalmente, o valor de escravo eram valores diferentes, diferenciados. Uma pessoa deficiente, um escravo deficiente, talvez não tenha tanto valor. Mas Jesus Cristo pagou um preço. O valor foi um preço justo por todos. Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue. Isso inclui grandes, pequenos, aleijados, cegos, coxos, mancos, qualquer pessoa. O melhor ser humano da humanidade que você possa considerar, socialmente falando, como a pior pessoa da humanidade, que está dentro de uma penitenciária, que reconhece o seu estado, que reconhece a sua situação diante de Deus, que reconhece a sua condição de pecador. Se esta pessoa reconhecer, ela é um salvo. Pode ser um intelectual, pode ser um rico, pode ser um pobre. Porque o preço foi um só. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aquela parábola lá do samaritano, né? O publicano. Chegaram dois ao templo para orar. E um estava orando de si para si mesmo: Senhor, eu não sou como este homem pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Eu faço isso. Eu faço isso. Relacionou aquilo que ele fazia. E outro estava lá, batendo no peito e dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. A Bíblia diz que aquele que reconheceu que era pecador saiu justificado. Mas aquele que estava dizendo, se achando já perfeito, aquele não saiu justificado, porque ele não demonstrou arrependimento. Ele em nenhum momento reconheceu que era um pecador. Ele falou todas as suas virtudes, mas ele não reconheceu que era um pecador. Eu já falei aqui um caso que aconteceu. Eu não sei em qual
estado nos Estados Unidos, e qual a cidade exatamente, que eu esqueci, foi um professor meu, era um professor, um missionário norte-americano, que ele contou essa história e ele disse que isso foi verídico. Segundo ele disse que isso aconteceu. Que um dos presidentes dos Estados Unidos, ele decidiu, não sei se foi naquela semana de novembro que diz, semana de novembro que é uma comemoração que tem lá, Ação de Graças. Eu não sei se foi naquela semana de Ações de Graças, exatamente. Obrigado. Então, o presidente, ele resolveu fazer uma visita em uma penitenciária. E ele foi certo de libertar uma pessoa, um preso. Mas ele não compartilhou qual seria o critério de liberar esse preso. Mas ele saiu visitando algumas celas. E ele fez algumas perguntas. E perguntou a alguns: você está aqui por quê? Não, eu estou aqui, a lei é muito justa, é muito forte, sabe? Eu não deveria estar tanto tempo aqui. Cada um tinha um argumento que queria dizer que não era culpado, ou tão culpado como parecia. E ele saiu, visitou alguns e chegou lá e disse: você está aqui porque eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu estou aqui tal, porque eu estou merecendo pagar pelo que eu fiz. Ele se libera esse homem aí. O critério para a salvação é você reconhecer que você é um pecador. E que não tem outro meio aqui na face da terra que você possa se reconciliar com Deus, ou você possa obter a salvação, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Deus estabeleceu o mandamento de santidade desde a nação de Israel. Lá em Levítico, capítulo 11, 44, 45, Deus estava falando aquele povo repetindo: sede santo, porque eu sou santo. E estava falando de santidade. Eu já falei aqui que Êxodo fala da retirada do povo do Egito. E Levítico fala da retirada do Egito do povo. Dos costumes do Egito do povo. E Deus estava dizendo àquele povo que sede santo, porque eu sou santo. Levíticos 11, 44, 45. Esse mandamento foi ensinado no Novo Testamento. Aqui em 1 Tessalonicenses mesmo, nós já vimos no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, aliás, é capítulo 4, verso 3, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7. 1 Tessalonicenses 4, verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E 1 de Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo. É o versículo-chave, inclusive, desses 2 meses do ensino da escola bíblica para as crianças, né? Então, isso é o plano de Deus. Se você é um cristão, considere esse padrão para você, como também é para mim. Deus é fiel e nos ajuda a sermos fiéis. Deus é especialista em transformar o morto em vivo. Porque a pessoa sem Cristo, segundo fala lá em Efésios, que estavam mortos em ofensas e pecados. Lá em Efésios, capítulo de número 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o verso 5 vai dizer que antes de aceitarmos a Cristo, estávamos mortos, espiritualmente falando, em ofensas e pecados. Eu também creio que já falei aqui sobre aquele jovem, um jovem lá no Rio de Janeiro. Aconteceu em uma favela do Rio que saiu um grupo de jovens para fazer o evangelismo em um bairro periférico. E eles estavam cantando louvores em uma favela. E bem do lado dele morava um mendigo lá, conhecido como o Rato. Ele era muito fedido e morava em um buraco, uma toca, num lugar lá que era fedido. Só ele chegava lá. E aqueles jovens estavam cantando louvores. E eles pregaram. E aquele jovem mendigo,
ele chegou a aceitar Cristo como Salvador. Mas aqueles jovens não desistiram dele e começaram a ir, a ensinar. E eu creio que no final daquele mesmo ano, houve um batismo naquela grande igreja. E quando foi apresentado lá na frente as pessoas que iam ser batizadas, 2 jovens estavam sentados na frente. 2 jovens daquelas que tinham participado do evangelismo lá atrás. E aí uma perguntou a outra: mulher, quem é aquele gato? Ela disse: não era o rato. Aquele gato era o rato. Era um homem feioso, era um homem sujo, era um homem fedorento, era um homem com os cabelos por acolá, era uma pessoa que estava lá sem vida completamente. Agora, esse rato se transformou num gato, porque era uma nova criatura, porque tinha encontrado com Cristo. Terceiro lugar, nós temos a comunhão, é outra marca do cristão piedoso. Versos 25 em diante, fala, esse restante aqui fala de adoração, está relacionado com adoração. Adoração não pode estar desvinculada da comunhão com Deus e com os irmãos. 25 em diante. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, o Moody, ele descreve como uma conclusão adequada para uma carta cheia de expressões de afeição. Paulo inclui todos os irmãos, até mesmo aqueles que causam problemas. Então ele está se dirigindo a todos. Nós vimos aqui que Paulo repreende alguns irmãos por algumas questões, apesar de ser uma igreja como uma igreja fiel, mas ele também faz repreensões. Agora ele está enviando saudações para todos, para toda a igreja, sem distinção, para todos os irmãos. E lembrando também que um dos temas dessa carta é a volta de Jesus Cristo. E dentro disso aqui nós temos a vinda de Jesus Cristo, a volta de Cristo. Paulo faz recomendações sobre isso. Então, a oração é imperativa na igreja de Jesus Cristo. Nós temos vários textos aqui, a começar do próprio capítulo 1, verso 2, que Paulo diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Aí verso 17, orai sem cessar. 25, irmãos, orai por nós. Paulo era um homem intercessor, era um crente intercessor. Um crente que orava pelas igrejas, orava uns pelos outros. Ele estava orando por aqueles irmãos. Eu estou orando por vocês, mas eu preciso também de oração. Orai por nós. Naturalmente, ele estava aqui, era Paulo, Silas e Timóteo. Orai por nós. Então a igreja deve orar por você mesmo. O crente deve orar por si, deve orar pela sua família, deve orar pela igreja, deve interceder em favor dos missionários, deve orar pelos outros, deve orar pelas autoridades constituídas, devemos orar pela nossa própria cidade. Orai pela cidade, porque na tua paz tereis paz. Então a igreja do Senhor, ela deve ser uma igreja intercessora, uma igreja que ora, um crente que ora. Nós vivemos um mundo contaminado, cheio de pecado, de problemas, de dificuldades, de violência, e nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Na oração nós temos o privilégio ímpar de ter a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Mas nós temos também a oportunidade de rogar a Deus em favor de outras pessoas, em favor da nossa própria vida, em favor da nossa própria família. E eu creio que agora, eu preciso dizer novamente, que eu creio que lá no meu caderninho de oração, nas páginas de agradecimento, eu acho que eu encostei já em 200 motivos de agradecimento esse ano. Orações que Deus responde. Deus responde às nossas orações. Claro que nem tudo que a gente vai pedir, Deus vai responder assim, imediato. Mas o nosso Deus é um Deus fiel. A conclusão desse templo aí, nós temos muitos testemunhos sobre isso.
O pastor João mesmo, algumas vezes chegou para mim e disse, olha, eu estava sem nenhum tostão. A conta lá não tinha dinheiro. Cheguei lá, tinha uma oferta lá para pagar os trabalhadores. Agora para colocar as portas e janelas. Deus levantou até crianças para pedir dinheiro na rua, para mandar oferta. Então Deus é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. O crente deve ser alguém que ora a Deus. A igreja deve também ser uma igreja que ora. Depois da adoração em conjunto, os santos ministram uns com os outros, uns aos outros. Cumprimentam e procuram encorajar uns aos outros. A comunhão faz parte da adoração. Aqui Paulo recomenda o ósculo santo. Não, isso era um costume lá, não só oriental, mas alguns países têm esse costume de saudar com beijo. O irmão Suenildo sempre falava comigo quando eu estava em Ilhéus, um ósculo santo para os irmãos aí. Então, nós devemos falar, comunicar com as pessoas, sem distinção, sem acepção de pessoas, a todos os irmãos da igreja, independentemente de sua condição, independentemente da sua beleza, de como esteja vestido ou não, mas o crente, ele deve saber dessas coisas. A saudação deve ser sem acepção de pessoas. Geralmente, na maioria das igrejas, existem os grupos de irmãos mais chegados e, às vezes, inconscientemente excluem alguns. Devem ter cuidado com isso para não parecer acepção, para não parecer preferencialismos. A igreja de Jesus Cristo não cabe grupinhos, porque a igreja de Cristo é um corpo. Então não existem grupinhos. Pelo menos não deve existir grupinhos. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, concluindo, irmãos, em que área na minha vida ou na sua vida será que precisa melhorar? Em que eu preciso melhorar? Sobre o que eu tenho visto aqui, dentro dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu vou concluir contando um fato que aconteceu na igreja de Ceará-Mirim, em 96, lá no Rio Grande do Norte, justamente com o pastor Inaldo Faustino. Vocês aqui sabem, estão lembrados quem é o pastor Inaldo Faustino, né? Aquele que foi o nosso conferencista. Justamente, aquele mago. Foi com ele mesmo. Em 96, eu era seminarista. E eu fui para uma escola dominical, lá na Igreja Batista da Areana, em Ceará-Mirim, 33 quilômetros de Natal. E aí chegamos lá na escola, chegamos na igreja, ele pediu que os irmãos fizessem um círculo com os bancos. Quando dividiu as classes, os adultos que ficaram lá na nave da igreja, no santuário, foi feito um círculo. E ele distribuiu, ele trazia uns papelzinhos em branco, e ele pegou aquele papelzinho branco e distribuiu a cada irmão. Ele disse, preste atenção, eu vou fazer uma pergunta, e cada um individualmente vai responder a essa pergunta. E depois que todos estavam de posse do papel, ele perguntou, se você tivesse um diagnóstico médico que só teria 3 dias de vida, como um cristão, o que você faria? Se você tivesse um diagnóstico no qual dissesse, você só tem 3 dias de vida, o que você faria como cristão? E aí começou o pessoal a escrever e pensar. E depois ele recolheu aqueles papéis. E ali tinha, eu vou perdoar meu pai, eu vou perdoar o irmão, eu vou evangelizar mais, e várias coisas surgiram ali. Mas uma resposta foi mais unânime. E você pode imaginar qual. Eu me consagraria mais ao Senhor. E o pastor Inaldo disse, só que você não sabe se tem só 3 dias. Você pode ter mais de 3 dias, pode ter menos de 3 dias.
Isso indica que nós devemos andar com o Senhor firme sempre. Porque não sabemos se só temos 3 dias. Podemos ter 30 anos. Mas o que você faria com a sua vida? Se você é um crente. Se você ama a Deus. Se você ama a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que tem como um dos alvos ser obediente, subserviente a Deus, ao seu Deus. Então, que pensemos nisso. Que Deus nos abençoe. Antes do irmão passar o irmão Joselito fazer os avisos, mas